Bom dia, Ivan, bom dia, ouvintes, bom dia a todos. Prazer estar aqui de volta ao estúdio da Rádio Subaé. Nessa manhã de sábado, não é comum, né? Muitos dão entrevista assim, sábado, né? Mas é um prazer estar aqui para conversar com vocês e estou aqui inteiramente às ordens. Me fale aí, como é que o senhor chegou à Feira de Santana? Olha, é uma história que começa lá de Paripiranga, ainda garoto, perto de completar 13 anos, e eu tinha de estudar, precisava estudar, e naquela época Paripiranga só tinha até o 4º ano primário. E aí chegou um tio na casa de minha mãe, meus pais, e disse que gostaria de me levar para Cícero Dantas, onde lá tinha o antigo ginásio, que hoje é até a 9ª série, e que me levaria e que eu estudaria e que ajudaria ele no comércio dele. Ele era um comerciante bem sucedido na cidade. E assim aconteceu, né? Depois de minha mãe relutar muito, meu tio disse que ia levar para passar as férias e não para ficar, e férias essa que eu fui e nunca mais voltei. Trabalhei lá no comércio dele, era uma padaria grande, fornecia muitos pães. Trabalhei com ele e estudava, né? Concluí no ginásio Monsenhor Renato de Andrade Galvão, era o nome da escola. Na época era Nossa Senhora do Bom Conselho, posteriormente passou a ser Monsenhor de Andrade Galvão. Monsenhor Galvão, que foi pároco aqui na igreja da Catedral de Senhora Santana. E ao concluir, aparece outro filho de Deus lá em Cícero Dantas, e conversando com meu tio estava conversando comigo que ia tentar me levar para Salvador, para trabalhar numa empresa em Salvador, para eu poder estudar, continuar estudando. E se eu não trabalhasse, não poderia, meus pais não podiam pagar para eu poder estudar sem trabalhar. E aí aparece lá um amigo, um padrinho chamado Faustino Dias Lima, que era secretário da prefeitura de Feira de Santana. E aí meu tio fala com ele diz, bom, se ele quer estudar e se pode ser em Feira de Santana, ele pode ir comigo agora mesmo. E aí eu saí correndo pela rua, fiz a mala e parei em Feira de Santana. Fui para a casa dele, fiquei 8 dias na casa dele, até conseguir um local para poder morar em Feira de Santana. Descobri uma pensão na Praça da Matriz, de uma senhora de Cícero Dantas, que era tia de um colega meu de escola em Cícero Dantas, e fui morar nessa pensão. Eu ganhava o salário mínimo, pegava esse salário e entregava a ela da pensão, onde eu tomava café, almoçava e jantava, e ela fazia gentilmente para mim a lavagem das roupas, passava a roupa, não me sobrava um conto de réis. E assim eu vivi durante 6, 7 meses. Minha mãe fazia uma carta, mandava pelo motorista do ônibus, eu ia na rodoviária pegar a carta, tinha os dias marcados, e ela dizia, tá tudo bem meu filho? Tá tudo bem minha mãe, tá precisando de um dinheirinho? Eu disse, não minha mãe, tá tudo bem, o dinheiro que eu estou ganhando tá dando para viver tranquilamente. Aí foram 6, 7, 8 meses que não sobrava um centavo. Aí com 7, 8 meses eu mudei de trabalho. Eu trabalhava na prefeitura, eu era datilógrafo da prefeitura de Feira de Santana, na Secretaria da Fazenda. Aí o secretário de então, esse que me trouxe para a feira, Faustino, me disse, você vai trabalhar agora na autarquia da prefeitura, que a prefeitura está inaugurando uma autarquia que vai fazer as obras da prefeitura de Feira de Santana. Essa autarquia chamava-se Surfeira, Superintendência da Prefeitura de Feira, que fazia as obras da prefeitura, as reformas, as tapas-buracos na cidade, etc. E lá, em pouco tempo que eu estava lá, 3, 4 meses, eu fui convidado para ser o chefe da seção que eu trabalhava.
E me lembro que o diretor está vivo aí, chamado Juraci Dória Falcão, quando me convidou para ser o chefe, me levou no gabinete do prefeito, que era Nilton Falcão, e me apresentou como uma pessoa que ia assumir a chefia da seção. Eu era cabeludo, meu cabelo era grande, eu achava o cabelo bonito, ainda hoje acho cabelo grande e bonito. E aí o prefeito virou para mim e disse: você, cabeludo, você vai ter condição de chefiar isso mesmo, rapaz? Eu disse: vou, sim, senhor. E eu respondi com muita firmeza, com muita segurança. E ele disse: bom, gostei da resposta, pode nomear o menino. E aí fui nomeado, aí o dinheiro melhorou, né? Eu passei a ganhar uns 4 salários mínimos na época. Aí a coisa melhorou, né? Para eu poder viver, já podia ir para o cinema, já podia ir para uma festinha, já podia tomar uma cervejinha, né? Já podia fazer as caminhadazinhas e tal. E aí a vida foi se seguindo. Em 1974 eu saí da Sufeira, início de 1975, e saí num dia e 2 dias depois eu fui trabalhar na fábrica de pneus Tropical, que hoje é a Pirelli, né? Eu tenho uma história com essa empresa na minha vida. Primeiro trabalhei lá, depois consegui com o governo que transformasse essa empresa de uma forma radical, né? O governo ajudou muito para isso, na época era Paulo Souto governador. Trabalhei, mas aí fiquei 6, 7 meses na Pirelli. Aí eu chegava em casa, a Ivanete dizia: o que é que tá tendo, rapaz? Está com a cara de triste? Tô. Eu respondia: tô. Mas por quê? Porque o local de trabalho é muito bom, excelente. Um ambiente de trabalho maravilhoso, ganha direitinho e tal. Mas eu estou sentindo falta do serviço público, né, de estar mais perto assim de pessoas. Aí parece que naquela época já estava começando a entrar em mim a história da política, né? E aí eu pedi demissão, num dia, e no outro dia eu fui trabalhar no Estado, eu fui ser servidor público do Estado. Eu fui convidado para isso num órgão chamado SEDIM, que administrava as autarquias dos centros industriais de Subaé do estado da Bahia. Então, o que hoje era o CIS em Feira de Santana, antes de acabar, era o SEDIM que administrava. Tinha um centro industrial em Jiquié, era o centro industrial, era o SEDIM que administrava. Tinha um em Juazeiro, era a mesma coisa. Aonde tinha um centro industrial, era o SEDIM que administrava. Então, lá fiz muitos amigos, muitos colegas, muitos estão vivos aí entre nós, outros já se foram, e a vida foi chegando, e de repente aconteceu um episódio em 1976, uma eleição para prefeito. Nós tínhamos um candidato a prefeito, que chamava-se Ângelo Mário, e o candidato da situação, na época o candidato Zé Falcão, era Cobé Pai, né? E nessa época eu já estava me envolvendo ali com os políticos e tal, vivia no meio político, e eu era secretário do partido político, que João Duval me botou para ser o secretário do partido político. Estava fazendo uma convenção partidária para a escolha do candidato a prefeito, e aí na hora faltaram 4 candidatos a vereadores para completar a chapa. Aí Vavá Machado, vereador, que era o vereador que eu votava na oportunidade, chegou para mim e disse: olha, não conclua a ata não, espera aí um pouco, que a gente vai ver aqui 4 nomes para completar a chapa de vereador, porque uma chapa de vereador que não está completa dá a ideia que o partido está fraco, então a gente vai buscar aqui 4 nomes. Aí eu virei para ele e disse: esses nomes é para valer ou é só para completar os nomes? Ele disse: é só para completar os nomes. Tá bom, então você procure 3, porque eu vou botar o meu nome. Eu coloco o meu nome e você procure 3 nomes aí. Isso mudou a minha vida totalmente, né? Essa atitude que eu tomei nesse momento, ela mudou minha vida para sempre, né? E rapidamente explico aqui por quê. Aí botou meu nome, botaram os outros nomes.
as convenções, as eleições naquela época, a campanha era mais longa, demorava mais, as convenções eram junho, julho, e as eleições eram 15 de novembro. Toda eleição só ocorria no dia 15 de novembro. Aí vem a eleição e eu pedindo voto para Vavá Machado, com meu nome sendo candidato a vereador. Né? Por quê? Porque eu gostava de Vavá Machado, né? Era o meu candidato a vereador. Aí, faltando uns 60 dias para a eleição, eu fui na casa de Vavá Machado e disse: Vavá, você sabe que você é meu candidato, mas você sabe que eu botei meu nome, então eu vou pedir uns votos para não sair zero na eleição, porque senão vão dizer que eu vou ser o candidato zero, vai ficar um negócio chato. Ele disse: é verdade, vai pedir voto, você já me ajudou demais. Aí eu fui pedir voto, né? E nesse pedindo voto, um dia, Faustino Dias Lima, aquele padrinho que me trouxe para a feira, viu eu pedindo um voto. Aí ele disse: rapaz, como é que você é candidato e nem a mim você pediu voto? Você não foi em minha casa pedir voto. Eu disse: porque você gosta de Vavá e tal, eu não quero atrapalhar. Disse: não, senhor, já que você botou seu nome, primeiro me deu um esporro, né? Brigou comigo, como é que eu fazia isso e não falava com ele e tal. Realmente eu devia ter dito a ele, né? Mas foi uma necessidade ali da hora. E aí ele me levou, eu não tinha nem um retratinho, chama Santinho, para dar. As pessoas pediam meu nome, eu pegava uma caneta, um pedaço de papel, botava no papel e entregava. Aí ele viu fazendo isso, ele disse: vá tirar uma foto. Eu fui no Lambi Lambi, na Praça Bernardino, Bahia, tirei uma foto. O nome do fotógrafo era Manuel, morador da Asa Branca, uma pessoa querida, amiga minha, eu queria muito bem a ele. A família está aí, conhece essa história. O número do foto dele era 35. Aí eu tirei a foto, ele na mesma hora me deu o retratinho, aquele 3x4. Aí fui na gráfica de seu Pedro Mascarenhas. Pedro Mascarenhas era o dono da gráfica. E lá Faustino mandou ele fazer uns retratos e mandou fazer o Santinho. Aí eu comecei a dar o Santinho. O Santinho era branquinho, a foto era azul, era Ronaldo, não tinha José não, era só Ronaldo, vereador, número, se eu não me falha a memória, 1661, uma coisa assim. E aí a gente começou a dar esses retratos, rapaz, brincadeira essa, que Deus me abençoou, porque se eu tivesse sido eleito, não tinha acontecido o que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque se eu tivesse sido eleito, eu não teria assumido a diretoria do Hospital Dom Pedro de Alcântara. Como faltaram pouquíssimos votos para eu me eleger, faltaram acho que 8 votos, uma coisa assim, para eu me eleger, é uma coisa mais ou menos por aí assim, bem pouquinho voto para eu me eleger, chamou a atenção a minha votação, porque eu tive quase 1000 votos naquela época, imagine, tem anos, mais de 40 anos, quase 1000 votos, né? Uma coisa de brincadeira. Aí um deputado, vendo isso e me observando na campanha, que eu ajudava a campanha, não só para mim, mas ajudava a campanha de todo mundo, né? Trabalhava para todos, mandou me chamar na casa dele. Era um deputado chamado Augusto Matias da Silva. E quem foi que me chamou? Mais uma vez o meu padrinho, chamado Faustino Dias Lima, né? Aí me levou. Quando chegou na casa do deputado, ele disse que estava ali para me convidar para eu ser o diretor administrador do Hospital Dom Pedro de Alcântara. Eu tomei um susto enorme, né, com isso, porque eu nunca tinha trabalhado em hospital, né, mas aceitei o desafio. E este aceitar desse desafio mudou a minha vida, né, transformou a minha vida. Por quê? Porque o Hospital Dom Pedro abriu minhas portas. O Hospital Dom Pedro foi uma universidade, o Hospital Dom Pedro foi um mestrado na minha vida, foi um doutorado na minha vida, né? Me ensinou muito, me ensinou a aprender a fazer gestão, me ensinou a lidar com todas as classes sociais da vida, do médico aos serviços gerais, abriu as portas para eu servir ao povo, né? Para atender ao povo,
né? Então são coisas assim que fez uma vida nesta cidade. A partir daí as coisas todas foram acontecendo de uma forma natural. E se eu for contar toda essa história, claro que eu vou ficar aqui até meia-noite, mas sobre este episódio do Hospital Dom Pedro eu quero contar aqui. Eu tenho centenas de episódios que eu posso contar do Hospital Dom Pedro de Alcântara, mas eu vou contar um episódio. Eu já era vereador em Feira já há algum tempo e estava sendo candidato a deputado estadual. Aí saí de Feira um dia, marquei para visitar uns amigos em Anguera, em Serra Preta, em Ipirá, em Pintadas, em Piraí e em Capela do Alto Alegre. Piraí é um distrito de Capela do Alto Alegre. Aí passei em Anguera, passei em Serra Preta, passei em Pirá, passei em Pintadas, isso visitando amigos e pedindo voto para deputado. Para arranjar 10 votos em um lugar, 20 em outro, 50 em outro e por aí vai. Aí quando cheguei em Piraí, tinha uma reunião me aguardando, tinha umas 40, 50 pessoas, me recepcionaram muito bem e o rapaz que me levou lá me apresentou, pediu os votos e tal. E eu agradeci, e quando estava me despedindo para ir para a Capela do Alto Alegre, uma pessoa pediu para falar. E essa pessoa pediu para falar e contou o seguinte: olha, o senhor está aqui, eu soube que o senhor estaria aqui e vim lhe ver. Estou aqui eu, minha esposa e meu filhinho. E conta a seguinte história: eu saí daqui com minha mulher passando mal para ter criança. Ela não nasceu aqui com a parteira. Passei em Pintadas, também não nasceu, e o momento se agravando. Passei em Ipirá, no hospital de Ipirá, e lá tentaram, mas também não conseguiu passar em Ipirá. E de Ipirá disse que só em Feira de Santana para resolver no Hospital Dom Pedro de Alcântara, que era o único hospital de Feira que atendia os mais necessitados. Não existia o Clériston Andrade. O Clériston Andrade veio depois no governo de Antônio Carlos, essas coisas assim. Aí eu cheguei lá no Hospital Dom Pedro de Alcântara e me disseram na porta que o hospital estava lotado. Naquela época, os leitos de maternidade normalmente amanheciam com 2 mulheres na cama. Hoje é proibido fazer isso, terminantemente, se fizer isso, vai processado. Mas naquela época não deixava as pessoas voltar, porque não tinha onde ter criança, a não ser lá no Hospital Dom Pedro. Então a mulher chegava parindo, você botava uma aqui e botava a cabeça da outra lá, cabeça com pé, para atender a todo mundo que ia ter criança, né? E realmente estava lotado o hospital. Aí esse rapaz chorando lá na porta do hospital, ali é um ponto de táxi, uma pessoa do táxi viu, perguntou por quê, e disse a ele: rapaz, você vai aí dentro, fale com o Zé Ronaldo aí dentro do hospital, que Zé Ronaldo pode lhe ajudar a resolver esse assunto, tá? E o rapaz disse: como é que eu vou falar com esse homem? Esse homem não vai nem me atender. O rapaz disse: não, a porta dele é aberta, você vai lá que ele não fecha a porta não. Bom, ele contando essa história lá em Piraí, aí ele subiu e chegou na minha sala e disse: olha, aconteceu isso. Aí contou tudo isso que eu estou contando aqui, né? Para mim. Aí eu disse: olha, o senhor aguarda aqui um pouco, daqui a pouco eu volto. E aí disse que eu saí da sala, demorei uns 20 minutos e tal, voltei, e quando eu voltei disse: olha, o senhor pode relaxar que já conseguiu aqui uma vaga, alguém teve alta aqui agora e sua esposa vai poder ficar aqui. E essa minha filha nasceu, meu filho nasceu. Essa aqui é minha esposa e esse aqui é meu filho. Esse rapaz contando essa história. Então são coisas que aconteceram na minha vida, em tantos anos, modéstia à parte, de um coração aberto, que gosta de fazer o bem ao próximo sem olhar a quem, Eu nunca na minha vida pedi um título a uma pessoa. Eu nunca na minha vida olhei para uma pessoa e disse assim: se você fizer isso comigo, você me dá isso aqui. Eu nunca fiz isso com ninguém, nunca fiz, nunca. Eu procuro fazer o que está ao meu alcance. Há dentro do meu coração um negócio chamado amor, E eu amo essa cidade,
Essa cidade, eu estou contando aqui, ela me abraçou, né? Abraçou um menino que veio lá do sertão, né? Um rapazinho, um adolescente, nos seus 16, 17 anos. Abraçou e deu oportunidade para trabalhar, não tinha nem 18 anos ainda completo, né? Abraçou e abriu as portas, né? Então eu digo a todo mundo o seguinte: isso é Deus. Porque como é que eu estou lá em Paripiranga, acabou o meu 4º ano, eu não sabia para onde ia, aparece um tio, me convida para ir para Cícero Dantas, aí eu vou para Cícero Dantas, aí eu acabo o ginásio, aí para onde eu vou, para que lugar eu vou, não é? Aí aparece um filho de Deus, né, e me traz para a Feira de Santana, né? Aí eu chego em Feira de Santana, num dia, fui morar na Queimadinha, Rua Aloysio Rezende, esquina da Rua Intendente Álvaro, de uma casa, eu passo lá, eu nunca passo para não lembrar, a casa registrada na minha cabeça total, né, a residência que era de Faustino, Rua Aloysio Rezende, esquina com Geminiano Costa, na frente de uma antiga fábrica de cal que tinha em Feira, chamava Caeira, que contaminava, era uma briga confusa na época, tremenda, né? Então isso aí, né, isso marcou a minha vida, né? Aí de repente aparece um negócio para eu botar meu nome numa lista para ser candidato a vereador, de brincadeira, que depois me abriu portas em um hospital esse que mudou a minha vida, que transformou a minha vida, né? Aí eu me elejo vereador, aí muda a minha vida, eu me elejo deputado, transforma a minha vida, né? Então Deus, né? Então eu sou muito grato a Deus por tudo isso, tá? E sempre quando fala de Feira de Santana, para mim é algo que mexe muito comigo, assim como mexe um filho, como mexe um neto, né? É muito forte mesmo. É muito forte. Essa ligação não é política, é respeito, gratidão, amor. Há uma cidade que me acolheu. São 9h59. Estamos recebendo aqui no nosso quadro Feira de Santana e sua história e sua gente. Todo mês de setembro a gente realiza esse quadro Aniversário de Feira, que Feira completa 190 anos na próxima segunda-feira. E hoje o ex-prefeito está nesse documentário aqui com a gente no nosso programa. Lembrando que essa entrevista está sendo gravada, vai estar em podcast no nosso canal no YouTube e o canal do programa, que é Ivan Costa, Panorama Geral. Ex-prefeito, o senhor foi vereador, deputado estadual, depois deputado federal e prefeito por 4 oportunidades. Me recordo que em 96 eu tinha 16 anos, eu já gostava, já entendia, né? E acompanhava as notícias, no rádio principalmente. E naquela eleição que Zé Falcão foi candidato e ganhou as eleições para Josué Melo, um grupo já queria seu nome. Aí o senhor não aceitou, foi aceitar 4 anos depois, nos anos 2000. Porque naquele momento o senhor achou que não era o momento de botar seu nome à apreciação para disputar a eleição para prefeito em 96? Olha, eu tive oportunidade de ser candidato a prefeito 2 vezes antes de ser candidato em 2000. Em 1988, José Falcão da Silva era prefeito e me convidou para ser candidato a prefeito. Eu era deputado no primeiro mandato, deputado estadual, ele me convidou, estava ele junto com Noite Cerqueira e me convidou para eu ser candidato a prefeito. Eu tomei um susto muito grande na hora que ele me convidou. Eu pedi um tempo a ele me deu, eu pedi 3 dias, né? E no 3º dia eu fui à casa dele, ali na Avenida Maria Quitéria, onde estava lá a Dona Maria da Purificação, estava ele um domingo à noite. Cheguei lá, ele estava na hora da janta, eu aguardei, sentei numa salinha lá. Nessa sala a gente enxergava lá uma área que tinha umas imagens de vários santos. E disse a ele que eu não aceitaria ser candidato a prefeito naquela oportunidade, porque
eu queria adquirir mais experiência na vida, eu queria amadurecer mais na vida, e tal. Ele mostrou que eu já tinha experiência com a passagem do Hospital Dom Pedro, eu era vereador, deputado, tal. Então ele achava que eu tinha condição, tal. Mas eu agradeci muito e não fui candidato. Aí veio 96, como você falou aí e tal, que as pessoas já queriam que eu fosse candidato em 96, é verdade. Aí o governador Paulo Souto, o senador Antônio Carlos Magalhães me botou na sala várias vezes para me convencer a ser candidato a prefeito. O motivo principal porque eu não fui candidato em 1996 é porque eu não queria ser candidato contra José Falcão da Silva, tá? José Falcão era candidato a prefeito e dentro do meu coração eu não aceitaria ser candidato contra Zé Falcão, tá? Essa foi a razão principal, porque Zé Falcão me disse que era candidato mesmo de qualquer jeito, tá? E eu queria que Zé fosse candidato do nosso lado, entendeu? Mas eu não tive êxito para isso, então não fui candidato. Apoiamos Josué Melo. Foi uma campanha muito bonita, foi uma eleição muito bonita, tá? E Zé Falcão ganhou a eleição. E a partir daí a gente já sabe toda a história do que aconteceu.